Você sabe que a bênção de Deus é que faz prosperar. É mesmo verdade. Você olha pela Bíblia fora e vê que aquelas pessoas que tinham a bênção de Deus prosperaram, até em tempos de fome. Prosperaram, e não foi só o prosperar, tinham também a proteção de Deus sobre os bens deles, sobre as suas riquezas, o gado, etc. A proteção de Deus estava sobre eles. É a bênção do Senhor. Por isso a Bíblia diz lá que é a bênção do Senhor que enriquece. A bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão bom, irmãos. E a gente não sabe o que é bom. Ouviu bem? Nós não sabemos o que é bom. Mas bom é a melhor palavra que nós temos. E o nosso vocabulário está tão pobre e fica tão aquém. Mas não temos uma palavra que faça jus à bondade de Deus, entende? Então a gente só diz Deus é bom, melhor do que bom é muito bom, melhor do que muito bom será muito, 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 muito bom. E a gente fica por aqui. Ah, Deus é mais que isso. Aleluia. É como a gente dizer Deus é grande. A gente não sabe o que é grande. É como uma formiga olhar para nós e dizer assim, ih, tão grande. A formiga sabe lá o que é grande. Não é? Eu gosto do cosmos. Gosto de estudar o universo, as galáxias e essas coisas, porque eu vejo a grandeza de Deus. Ok? E Deus é muito maior que o universo. Deus não está no universo, entendeu? Por assim dizer, é como o criador do computador não está dentro do computador a pôr as letras e a fazer com que aquilo funcione. Deus é maior, porque a Bíblia diz que maior do que a casa é aquele que a construiu. Entende? E eu fico a olhar para o nosso Sol, 1 milhão de vezes maior que a Terra. O nosso planeta já é tão grande, não é? E o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Ixi. Até que os cientistas descobriram aqui no quintal, na nossa galáxia, mas aqui nos arredores, ok? Só a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, ok? Nós estamos a 26 mil anos-luz do centro da galáxia. Portanto, é só aqui à voltinha, descobriram uma estrela que é 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Ixi, oxente. O Sol diz para essa estrela, que grande. A Terra diz para o Sol, que grande. E o Sol responde, sabes lá o que é grande? Olha para esta aqui, esta é grande. E quando descobrirem outra, 1 bilhão de vezes maior que essa vai dizer assim, aquilo sim, aqui é grande. Deus é maior que isso tudo, irmãos. E Ele é o seu Deus. É o seu Pai. Oh, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, que diremos a estas coisas? Que vamos dizer diante destas circunstâncias que nos são contrárias? Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois diz algo que é revelador, que é extraordinário, diz assim, aquele que nem mesmo, olha a expressão, nem mesmo, se disser, aquele que, num dado momento, não negou o seu filho, aquele que nem mesmo o seu próprio filho negou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aleluia, Deus fará seja o que for, Deus fará seja o que for para cumprir a sua palavra e para o livrar, para o abençoar e para em si ele ser glorificado. Lembram-se quando Deus disse a Moisés, estende a tua vara sobre o mar, e Deus fez soprar um forte vento e abriu o mar vermelho e o povo passou no caminho que já lá estava preparado desde a fundação do mundo. Aquela faixa de 900 metros onde a água só tem 90 metros de profundidade, mas para os lados a profundidade ultrapassa os 1000 metros, então é uma ponta ali. Deus levou-os até ali. Deus sabia que já tinha preparado o caminho antes do povo precisar de atravessar. Deus já preparou o caminho para si antes de você precisar de atravessar. Glória a Deus.
Quando Josué orou, estava lá naquela batalha e os inimigos já estavam a esconder porque a noite caía, e Josué orou para que o sol parasse no céu. E a palavra de Deus diz que o sol parou quase um dia inteiro. Para isso ter acontecido, a Terra, no seu movimento de rotação, que dá origem aos dias e às noites, a Terra parou. Uau! Isto é Deus a dizer que Ele fará seja o que for, nem que seja parar os céus, parar a terra, abrir o mar. Ele fará seja o que for para cumprir a sua palavra e para o livrar. Glória a Deus. Aleluia. Uns anos mais tarde, o profeta Isaías vai ter com o rei Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O homem não gostou de ouvir a notícia. Não sei se você gostaria ou não, mas ele não gostou. E chorou, virou-se para a parede e chorou, e lembrou a Deus que o tinha servido, fez muitas coisas más, mas que nos últimos tempos ele até tinha andado direitinho. E Deus disse ao profeta: volta e diz ao meu servo que eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e vou-lhe dar mais 15 anos de vida. E o rei ainda estava assim meio triclitante e disse: como é que eu vou saber que se isto é verdade? Estavam no pátio do palácio diante do relógio de sol. E o profeta disse: a sombra vai parar. E o rei disse: não, que retroceda 10 graus. Ficaram os dois a olhar ali e a sombra começou a andar para trás, retrocedeu 10 graus. Para isso acontecer, irmãos, a terra parou e girou ao contrário, aqueles graus. Parou outra vez e depois voltou ao seu movimento normal até hoje. O que é isto? É Deus a dizer que fará seja o que for, para cumprir a sua palavra, para provar a sua palavra, para você confiar nele. Aleluia. E se ele parou a terra, se ele abriu o mar, não acha que é muito mais fácil ele suprir a sua necessidade? Ele curar a sua enfermidade? Basta você crer. Diga: eu creio. Ai, tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Quem está a dormir, diga amém. Há algumas almas distraídas por aí. Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Abram a vossa Bíblia em Efésios, capítulo 2. E ouça com fé, misture fé na palavra que você vai ouvir. Perdão. Efésios, capítulo 2, e hoje eu quero vos falar acerca da nossa parte na nova aliança. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós temos alguns testemunhos aqui no nosso meio, não vai dar para estar a ouvir todos, mas eu quero fazer referência a eles. Eliane, foi você que pediu oração por um netinho? Fique só de pé, por favor, Eliane. Pediu oração por um netinho que está no Brasil, não era? E ele tinha, qual era o problema dele? Nasceu com? Hipo quê? O que é isso? Água, líquido na cabeça. Ok. O menino está bem, correu tudo bem. E que ele recuperou também muito melhor do que os médicos esperavam. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A Helena também, aqui há um tempo atrás, ela teve um problema, não era? Com a caixa
segurança social, você tinha direito a receber alguma coisa, eles negaram uma, negaram duas, negaram três, e entretanto agora ainda lhe deram os retroativos, não foi? Isto é só para a glória de Deus. Claro que é para a glória de Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Levanta as mãos ao céu e diga glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. O Heller estava-me a contar há pouco também que a cunhada, não é? Cunhada, estava grávida. Lembram-se que diagnosticaram trissomia 21 no bebê, ainda na gestação, e ele orou aqui. Foi naquela ceia, né? na penúltima ceia. O Espírito de Deus moveu-se aqui de uma maneira extraordinária e foram fazer o exame a seguir. A menina estava perfeitamente bem. Esta semana foram fazer novos exames e está tudo bem, glória a Deus. Deus é fiel, amém? Jesus está aqui. Eu quero dizer-lhe esta manhã que eu estou aqui em nome de Jesus. Não vim em meu próprio nome, estou aqui em nome de Jesus. Fui enviado por Ele. E Ele disse, aquele que vos ouve a vós, a mim me ouve. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então eu estou aqui enviado por Ele para falar as palavras dEle. João Batista disse, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Então a voz é minha, mas as palavras são de Deus. E você creia nisto, ponha a sua fé, envolva a sua fé na palavra que recebe, e você vai ver esta palavra operar na sua vida. Crê nisso? Aleluia. Não é presunção, irmãos. Eu creio no que Deus diz e acabou. Ficamos por aí. Aleluia. Efésios 2, versículo 4. A nossa parte na nova aliança. Diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ainda bem. Você sabia, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Irmãos, aqui fica bem claro que nenhum de nós foi salvo pelas suas boas obras, mas pela graça, por meio da fé. E se você foi salvo pela graça, graça significa favor imerecido. Sabe que graça e misericórdia não são a mesma coisa. Diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é não retribuir à pessoa o que ela merecia. Por exemplo, diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. E pelo nosso pecado nós deveríamos ser condenados diante de Deus. Mas Ele é riquíssimo em misericórdia, então Ele não nos condenou. Ele não nos retribuiu o que nós merecíamos. Mas diz que pela sua graça Ele nos salvou. O que é graça? Graça é dar à pessoa o que ela não merece. Então não só Deus não nos retribuiu o que nós merecíamos, que era condenação,
mas deu-nos também o que nós não merecíamos, a salvação. Oh, glória a Deus! Por isso, pela graça somos salvos e por meio da fé. É a fé que nos dá acesso a esta graça. Agora, que fé? Fé em quê? Não, eu tenho muita fé. Eu tenho fé em quê? As pessoas têm fé num carvalho, as pessoas têm fé no crocodilo, as pessoas têm fé no fogo, as pessoas têm fé na Santa Rita, as pessoas têm fé no Santo António. Qual é a fé que nos dá acesso a esta graça de nos reconciliar com Deus? Não é fé no carvalho, nem no crocodilo, nem no fogo, nem no Santo António, nem na Santa Rita. É fé em Jesus Cristo, na obra consumada de Jesus em nosso benefício. Agora, se nós não fomos salvos pelas nossas obras, olhe para mim, por que então pensamos que precisamos das obras para manter a nossa salvação? Há pessoas, cristãos, e até se ensina de púlpito, que se você deixar de fazer coisas boas, você perde a sua salvação. Irmãos, você só perderia a sua salvação deixando de praticar boas obras se as boas obras tivessem comprado a sua salvação. A única forma da pessoa perder a sua salvação é deixar de crer, porque foi pela fé que nós fomos salvos. Pela fé, pela graça por meio da fé. Você é salvo quando você creu. Não foi quando você fez coisas boas. É o crer. Irmãos, é crer certo que nos leva a viver certo. Não adianta você tentar esforçar-te por fazer coisas boas, mantendo-se a crer errado. Você sempre vai fazer o que está errado, porque sempre faz o que você acredita. Vai ver as pessoas que adoram o fogo, adoram tudo e mais alguma coisa. São pessoas, muitas delas, cheias de boas obras, mas continuam a fazer o que está errado. Deus abomina essas coisas, porque sempre acabam por agir de acordo com aquilo que acreditam. Então, o que é que essas pessoas precisam? Precisam de mudar aquilo que elas acreditam. Então vão passar a agir certo, quando acreditarem certo. Alô? Claro que nós devemos fazer coisas boas. Eu não estou a dizer isto para você agora pode viver de qualquer maneira. Aleluia, está salvo. Não, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que não foi as suas boas obras que lhe deram salvação. Foi pela graça por meio da fé. Não por boas obras. Então não pense que é pelas boas obras que você mantém a sua salvação. Se você pensar assim, você vai tornar-se um cristão religioso, beata, que pensa que é melhor que os outros, que Deus gosta mais de si do que os outros, porque você dá esmolas aos pobres, porque você não fala mal de ninguém, porque você nunca roubou nada a ninguém. Lá tem uma mentirinha branca de vez em quando, mas o Senhor perdoa essas coisas, não é verdade? Os religiosos é que pensam assim, como os fariseus. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Irmãos, tudo isso é certo. Ajudar os pobres é certo, não mentir é certo, não roubar é certo, fazer coisas boas e fazer o bem ao próximo é certo. Mas não é por causa disso que Deus gosta mais de si. Não foi por causa disso que você foi salvo, nem é por causa disso que você mantém a sua salvação e a sua relação com Deus. Foi pela graça. Você não merecia coisíssima nenhuma.
Olha o versículo 10 agora. Diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E é isso que baralha aqui as pessoas. Não, é pelas obras. Também foi criado para as boas obras. Olha só uma coisa. Salvação é pela graça, não é pelas obras. As suas obras contam para a recompensa eterna, para o galardão eterno, conforme Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. Lá em Apocalipse também diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, e as suas obras os sigam. Aquilo que você faz aqui conta para a eternidade. Entendeu? O apóstolo Paulo também fala de que as obras de cada um dia serão provadas como que pelo fogo. E dá este exemplo, esta figura. Uns têm obras de madeira, outros têm obras de palha, outros têm obras de ouro e pedras preciosas. E tudo vai passar pelo fogo. Ou seja, vai ser provado, tudo passado a pente fino. E o apóstolo Paulo disse, se a obra que cada um fizer se queimar, o mesmo todavia será salvo. Porquê? Porque a salvação não depende das suas obras, do que você faz, do mal ou bem. É pela graça, mediante a fé. Isso não é justo, pastor. Eu sei. É graça. E a graça não é justa. Porque a graça diz mesmo, é um favor imerecido que a pessoa não merece, logo não é justo. É dar a alguém o que ele não merecia, não é justo. Não, não é justo. É graça. É graça de Deus. Oh, graças, Senhor, pela tua graça. Se não fosse ela, nenhum de nós estava aqui hoje. Nunca se esqueça disso. Amém? Abra a Bíblia em Romanos 3, versículo 20. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Há pessoas aqui que entraram com dores. Enquanto você vai ouvindo a palavra de Deus, no final, você vai perceber que as dores foram embora do seu corpo. Aleluia. A palavra é vida e saúde. Por isso, versículo 20, Romanos 3, 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Olhe para mim. Olhe para mim um instante. O apóstolo Paulo compara aqui, obviamente, a lei. Ele está a falar para judeus que conhecem a lei, entendeu? Amém? Está a falar para a igreja, para não se deixar contaminar pelo pensamento judaico de que têm que observar a lei de Moisés para poderem ser salvos. Então o apóstolo Paulo está a dizer, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que é que as obras da lei significam nos dias de hoje? É a mesma coisa, é alguém querer fazer o que acha que é correto e basear nisso a sua salvação. Quando a Bíblia fala de que há pessoas que caem da graça de Deus, o pensamento generalizado na igreja é que a pessoa pecou. Mano, como é que o pecado da pessoa tirou da graça, se a graça veio sobre a pessoa quando ela ainda era pecadora? Então o pecado não impediu que a graça viesse sobre a pessoa, como é que o pecado agora vai tirar a pessoa da graça? Alô? Alguma coisa aí não está bem? Cair da graça de Deus é querer voltar à velha ideia de adquirir o favor de Deus pelo seu bom comportamento ou pelas suas boas obras.
Isto não quer dizer para você se portar mal agora e fazer coisas erradas agora. Não, não quer dizer nada disso. Quando você crê na graça, a graça é o poder para você viver direito. Mas se você errar no processo de tentar acertar, se você falhar, a graça de Deus está ali presente para o levantar, o empurrar e você seguir para a frente, para o limpar, para o purificar e você seguir adiante até acertar. Amém? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Foi para isso que a lei foi dada. A lei não foi dada para trazer o conhecimento de Deus. A lei foi dada para trazer o conhecimento do pecado, para dar ao homem o conhecimento da sua verdadeira e real posição diante de Deus. Pecador, destituído da glória de Deus, e para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Estão aí? Versículo 21. Mas agora, oh aleluia, agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E a própria lei e os profetas que dizem amém à graça de Deus, que dizem amém a Jesus. Quando fala justiça de Deus, há pessoas que interpretam isto mal. Justiça de Deus? Então eles imaginam assim, Deus com um martelo na mão, o martelo do Thor. Você pisou o risco e Deus, pum, uma martelada em cima. Entendeu? Teve um acidente, ficou doente, matou-lhe as galinhas. Irmãos, justiça de Deus é um conceito diferente da nossa. A justiça de Deus é essa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A justiça de Deus é a justificação. É não nos ter imputado os nossos pecados. Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete, não. Mano, Deus condenou o seu pecado e o meu no corpo de Jesus. Aleluia. Ele foi o nosso substituto, era eu e você que estávamos lá. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões foi ele atingido. Por isso o seu pecado e o meu já foi condenado. E ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Oh, aleluia, diga, eu estou livre para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, lembram-se do que aconteceu lá no Monte da Transfiguração? Lembra-se? Você estava lá, não estava? Não, mas lemos aí na palavra. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E diz que começaram num momento de oração e de repente as vestes de Jesus ficaram brilhantes, brancas, resplandecentes, o rosto dele tudo. E apareceu ao lado dele Moisés e Elias, a lei e os profetas e o Filho. E uma voz veio do céu e disse o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não disse, olha, esses são os três, a lei, os profetas e o filho, ouçam-nos. Diante da lei, diante dos profetas, o pai falou e disse, este é o meu filho. É ele que vocês devem ouvir. É com ele que é o vosso assunto, não é mais com a lei nem com os profetas, é com ele, porque é a lei e os profetas que testificam dele mesmo. Oh, glória a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi condenado em nosso lugar. Você não pode nunca mais ser condenado. Ouviu bem o que eu disse? Por isso diz Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, também está escrito, todo aquele que nele crer
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Diga, eu não posso mais ser condenado. Por quê? Porque Jesus foi condenado em seu lugar. O seu crime já foi condenado. E volto a dizer, ninguém é condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão tão animados que até me atrapalham. Puxa! Aleluia! Continuamos. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Olhe para mim. Glória a Deus. Pela fé em Jesus Cristo nós fomos justificados. Isto é, justificado significa declarado inocente. Olha para mim. Não faz sentido nenhum. O nosso cérebro de 1,5 kg não consegue chegar lá. Irmãos, também aqui entre nós, se as coisas de Deus coubessem no nosso cérebro de 1,5 kg, ele não era Deus, não é? Excede o nosso entendimento, está para além das fronteiras da nossa imaginação. Aleluia. Irmãos, veja, Jesus era inocente e foi declarado culpado pelos seus pecados e os meus. A culpa foi dele. Você consegue imaginar 2 crianças? A criança parte um vidro e diz: a culpa é do pai. Eu parti, mas a culpa não é minha, a culpa é do pai. Foi o que aconteceu. Nós partimos a louça toda e dissemos a Deus: eu pequei, eu fiz isso tudo, mas a culpa não é minha, a culpa é de Jesus. E Deus fez conta que acreditou. Disse: ok, então condenou Jesus. Ele sabia que não era, a culpa nunca foi de Jesus. Jesus sabia que a culpa não era dele. Todos sabiam que a culpa era realmente nossa. Mas Deus diz: ok, então Jesus, tu é que vais pagar o prejuízo que ele causou. E Jesus calou-se, mudo, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele calou, não disse nada. E pagou pela culpa que era nossa. E como a nossa culpa foi paga, nós ficamos livres, inocentes, como se nunca tivéssemos pecado. Irmão, olha o que eu lhe vou dizer, ouça bem. Você é tão justo hoje, aos olhos de Deus Pai, como é Jesus, sentado à direita do Pai. Ai, pastor, isto está aqui um bocado hardcore, não acha? Não acho, você acha que é demais? Se você acha que isso é demais, então você está a dizer que a obra consumada de Jesus em seu benefício não é o suficiente? Não foi suficiente, você tem que fazer ainda coisas boas para completar o que Ele fez por si. Oh, Ele fez um sacrifício perfeito, a obra, e Ele disse: está consumado, está feito. Pois era, porque ele tinha que pagar ao diabo o preço da redenção da humanidade. Jesus não devia nada ao diabo. Deus nunca deveu nada ao diabo. Ele não pagou nada ao diabo. Ele pagou foi pela nossa culpa, pelas nossas transgressões, para nos reconciliar diante de Deus.
Continuamos. Versículo 27. Diz: onde está logo a jactância? Irmão, jactância é uma palavra que significa motivo de vanglória. Onde é que está então o motivo da nossa vanglória? Porque se a nossa salvação veio pelas obras, nós temos de que nos gloriar. Imagine lá no céu. Salvação é pelas obras, ok? Imagine. Salvação era pelas obras. A gente chegava lá ao céu e dizia: epa. E a pessoa dizia assim: tu aqui? Isso é verdade. Eu estou aqui, mas suei as estopinhas para cá chegar. Não mentia, ok? Não comia carne de porco, só comia um bocadinho, assim e tal, para fugir da gula, não é? Dava esmolas aos pobres, lá ia conseguindo, porque eu também era pobrezinho, não é? Para agradar a Deus. E eu lá, com os trancos e barrancos, eu lá consegui chegar aqui, mas estou aqui com todo o mérito. Comprei a salvação pelas minhas boas obras. Eu pergunto, o que é que Jesus estava ali a fazer? O que é que Jesus veio fazer aqui? Nada! Não, meu amigo, ninguém vai poder gloriar-se diante de Deus algum dia dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Eu recebi esta bênção de Deus porque eu mereço. Essa era a lei. A lei você obedecia, era abençoado. Na lei você não pecava e não era condenado. Mas na graça, a graça é tão grande, tão grande, tão grande, que até justifica o pecador. Jesus disse àquela mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério, o que é que Jesus lhe disse? Você lembra-se? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Veja que Ele é a graça de Deus, entendeu? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Está a ver a diferença? A lei, a justiça do homem diz assim: não peques mais, que eu não te condeno. Não queres ser condenado? Não peques. Mas a graça, em pessoa, disse à mulher: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Foi a não condenação que deu à mulher a força para ela não pecar mais. Entendeu? Não foi o medo da condenação. Há muito cristão que vive dentro das igrejas hoje, tentando levar uma vida santa, com medo da condenação. Porque alguém lhe disse que se ele errar, vai para o inferno. A mão do Senhor vai pesar sobre ti. Juízo e condenação sobre a igreja, para trazer temor. Mano, não é o medo da condenação, do juízo, que traz temor à igreja. É o contemplar o favor de Deus, é contemplar a graça de Deus, é contemplar o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados. É isso que nos traz temor, é isso que nos dá o desejo de agradar a Deus e viver uma vida santa diante de Deus. E não o medo do inferno. Ninguém vai parar ao céu por ter medo do inferno. Quem vai para o céu vai pela sua fé em Jesus Cristo. Logo, onde é que está então o motivo da vanglória? É excluído. Acabou, ninguém tem mais motivo para essa glória vã. Eu estou aqui porque eu e tal. Lembra-se do fariseu e do publicano? O fariseu lá no altar: oh Deus, estás aí? Deus não estava, não é? Nem estava a ouvi-lo, mas ele estava a fazer de conta. Porque Jesus disse isso mesmo: orava consigo mesmo. Entendeu? Não diz falava a Deus. Orava consigo mesmo. Deus não estava a ouvi-lo. Ele estava a ouvir-se a ele próprio. Oh Deus, eu não sou como os demais homens, nem como aquele publicano que está ali atrás. E o desgraçado estava lá atrás a dizer: oh Deus, tem misericórdia de mim. Logo hoje eu devia vir ao templo, logo hoje que ele estava aqui, dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes na semana. E o desgraçado lá: eu não, eu este mês nem dei o dízimo ao Senhor.
tem misericórdia de mim, e jejuar, eu gosto é de umas boas batatas com bacalhau. Tem misericórdia de mim. Entendeu? E o que é que Jesus disse? Que aquele lá, por ter reconhecido a sua fraqueza diante de Deus, saiu justificado. E este aqui saiu como entrou, inchado nele próprio, na sua vanglória. A palavra vã significa bom para nada. Entendeu? É bom para nada. Quem é que quer ter uma vida boa para nada? Quem é que quer ter uma coisa que é boa para nada? Alguns ainda hesitaram, depois se esforçaram. É excluída, e diz, versículo 27, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. É pela fé, não é pelas obras. É pela fé. Olhe para mim, você sabe que, há uma grande diferença, veja. Uma coisa é a pessoa querer merecer de Deus alguma coisa porque ela faz boas obras. Anda direitinha. Então ela acha que ela anda direitinha, Deus tem a obrigação de curá-la, abençoá-la, porque ela vai às reuniões todos os domingos, porque ela faz tudo certinho, ok? Tudo isso é bom. E vem às reuniões todos os domingos. E todas as sextas-feiras também. E ao grupo familiar também. Mas não é isso que dá salvação à pessoa. Agora, outra coisa é a pessoa fazer o que é certo, porque nasceu de novo. Porque tem dentro dela uma nova natureza. Ainda assim a pessoa vai errar aqui ou acolá, vai falhar. Mas glória a Deus que pela graça de Deus o pecado dela está lavado. E por isso ela pode continuar e agradar a Deus e apresentar-se diante de Deus um dia, conforme está escrito, santo, irrepreensível e inculpável. Como é que isso é possível? Só pela graça. Veja aí Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Está a ver? Irmãos, eu já ouvi este discurso assim, olhe para mim. Não é justo que eu que vivo uma vida de abstinência do que é errado, que vivo uma vida santa, que viva uma vida quase perfeita, que oro X horas por dia, que sirvo a Deus quase até a exaustão. Não é justo que um dia aquele que não orava, que vinha à igreja só de vez em quando, esteja no mesmo sítio que eu estiver diante de Deus. Isso até é perigoso. Porque Deus é justo. Essa conversa é de quem não percebe nada da graça de Deus. Pode entender até muito de outras doutrinas, a graça não é uma doutrina, mas pode entender muito de doutrinas da Bíblia, pode ser uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo e de bons frutos, mas nessa área não tem luz. Se já algum dia aconteceu você ter luz na casa inteira e não tem luz na despensa, porque a lâmpada fundiu? Então você tem luz na casa inteira, mas tem que reconhecer que na despensa, você está às escuras. Claro que não é justo, é graça de Deus. É graça de Deus. Bem, continuamos. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmãos, eu ouvi uma história de uma família na África do Sul.
Era a história de um presbítero, portanto, é um líder da igreja. O senhor servia a Deus com a família, fazia o melhor que ele podia fazer, procurava cumprir os mandamentos, tudo certinho, levar uma vida e tal, e estava sempre doente. Na mesma igreja, estava lá um irmão que vinha à igreja de vez em quando, dava a entender quando tudo estava bem, e quando a coisa apertava, vinha à igreja. E orava e clamava a Deus e ficava bem. Era curado, prosperava. E este presbítero começou a ficar amargo. Não é? Como aquele salmista, o Asaf, Salmo 73, o Asaf. Começou a ficar amargo também porque via os ímpios a prosperar e ele estava ali a servir a Deus cheio de problemas. Até que foi falar com o pastor e depois deles orarem e buscarem a Deus sobre o assunto, Jesus mostrou ao pastor a atitude do presbítero. Ele achava que por ele fazer o que ele fazia, Deus tinha a obrigação de o abençoar mais do que aquele outro. E pelas obras, isto é obras da lei, Deus tem de me abençoar em função daquilo que eu faço. Mano, Deus abençoa não em função do que você faz, mas por causa do que Jesus fez. E a sua fé no que Jesus fez é que faz você viver na bênção de Deus. Veja aí Gálatas 3, versículo 11. Diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E a lei não é da fé. Está a ver? Olhe para mim. Porque é que na velha aliança ninguém conseguia cumprir a lei? Pedro é que disse isso. Jesus também disse isso aos fariseus. Vocês não guardam a lei. Moisés deu-vos a lei, mas vocês não observam a lei e procuram matar-me por acharem que Jesus não guardava a lei. Entende o que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer assim: olha, vocês não guardam a lei e querem me matar por acharem que eu não guardo a lei também? Pedro também disse: não vamos pôr sobre os irmãos, que era a igreja, um jugo tal que nem nós nem os nossos pais puderam suportar. Também a dizer, ninguém cumpriu a lei. E porquê não puderam cumprir a lei? Muito simples, porque a lei não é da fé. Não é pela fé. Eles não precisavam de fé para cumprir a lei, eles só precisavam de seguir à risca os mandamentos. Fazer aquele ritual tudo certinho. Eles não precisavam de pôr a fé que os pecados deles seriam perdoados. Eles só precisavam era de levar o sacrifício, o cordeiro perfeito. Cumprir o ritual. Então a lei não é da fé, a lei é das obras. Baseada no que eles precisavam fazer. Mas a graça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. E é o crer certo que leva você a viver certo. Amém. Você olha aqui, você até crê certo e foi confrontado com uma determinada situação na vida. Uma tentação bateu à sua porta, você sabe que aquilo é errado, mas você não conseguiu resistir e caiu. Mentiu, ou desviou, ou fez algo que não estava bem, entendeu? Mas você continua a acreditar que aquilo está errado. Sabe o que eu lhe digo? Você até eventualmente pode voltar a cair no mesmo erro, mais 2 ou 3 vezes, mas vai chegar à altura que você não cai mais. Porquê? Porque você crê que aquilo está errado e você acabará por não fazer o que está errado. Entendeu? E glória a Deus, aquilo nunca mais vai ser problema para si. Por isso é que não nos devemos julgar uns aos outros. Quem é você para julgar o outro? Ai, porque ele fez isto. E qual é a sua fraqueza? Ele pode ser fraco numa área, mas é forte na outra. E você pode ser fraco na área que o outro é forte. Todos nós temos áreas debilitadas na vida, por isso é que precisamos da palavra para restaurar a nossa vida, a nossa alma, a nossa maneira de pensar e de viver. E a cadeira do juiz já está ocupada.
E certamente não é por si. Diga à pessoa que está ao seu lado: cai fora. Eu ando com umas expressões assim meio estranhas neste. Influência. Ok, vamos continuar a ler. Estávamos aonde? Versículo 11. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu gosto disto. Conforme está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Olhe para mim. Você jamais pode ser amaldiçoado. Vou dizer outra vez. Eu acho que não ouviram. Está-se a ouvir aqui? Alô? Acordar o maquinista. Você jamais pode ser amaldiçoado. Cristãos ainda com medo de maldições, porque saíram de uma igreja e foram para outra, não é? Porque queriam um melhor alimento espiritual, porque queriam servir a Deus onde se sentem amados e liberdade para servir a Deus. E então da igreja de onde eles saíram ficam a amaldiçoar. Foi para o inferno. É um lobo. Vai acontecer. Ouça, nós tivemos, estou-me a lembrar particularmente, não sei se aconteceu com outros, mas estou-me a lembrar particularmente de um que saiu de uma certa igreja e veio para aqui. Na semana que ele veio para aqui, a filha adoeceu. E ele foi embora, nunca mais voltou. Porque ele pensou: é a maldição que me lançaram de lá. Entendeu? Você jamais pode ser amaldiçoado. Mano, olhe para mim. Os manos e as manas, show. Como é? Está-se bem. Ouça. Até o profeta profissional, na velha aliança, quando foi chamado pelo rei Baraque para amaldiçoar o povo de Deus, estou a falar de Balaão, até ele, na velha aliança, sabia que esse povo não pode ser amaldiçoado. Não há encantamento contra Jacó. E a palavra encantamento é a palavra feitiçaria, encantamento, bruxaria, maldição. Não há encantamento contra Jacó. E isso na velha aliança. Oh, logo muito mais agora. Glória a Deus. A velha aliança estava selada pela lei que foi entregue pelo servo Moisés. Mas a nova aliança está selada pelo sangue do Filho Jesus Cristo. Oh, a palavra de Deus diz que o servo não fica para sempre na casa, mas o Filho permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Diga: eu não posso ser amaldiçoado. Nunca mais. Nunca, nunca, nunca mais. Rafa disto. Glória a Deus. Ai, mas pastor, é que disseram que agora eu ia ficar com este problema assim, pastor, e estou com medo. E agora? Agora você precisa conhecer a palavra de Deus. Agora você precisa conhecer Jesus Cristo e o que Ele fez por si na cruz do Calvário. Ele tomou toda a maldição que estava sobre a sua vida. Ele foi feito maldito em seu lugar. E foi feito, já era. Resgatou, é pretérito perfeito. Sabe o que é o pretérito perfeito? Quer dizer que a ação tem o seu início e o seu fim lá no passado. Então, é perfeito porque não há necessidade de repetição. É um facto consumado. E diz, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Oh, glória a Deus. A bênção de Abraão não é Deuteronômio 28, entendeu? Aquilo é a bênção da lei. A bênção de Abraão é o Evangelho, é a graça, entendeu? A justificação, porque diz que ele creu em Deus. E isso lhe foi contado como justiça.
Aleluia. É o que eu digo, vocês estão tão animados que até me arrepia. Ah, glória a Deus. Fantástico. Não tenha medo. Eu uma vez recordo-me, eu vinha de uma vigília e à porta de uma casa estava lá um embrulhinho de pano com 7 agulhas espetadas, que era uma bruxaria. Entendeu? Ai, pastor, e o pastor não teve medo? Medo de quê? Porque dizem que quem pisar, quem tocar, aquilo vem. Olha, eu estou aqui. Ah, pastor, mas você não está a entender. Puseram à minha porta um sapo com a boca cozida. Então, se calhar era um sapo que falava demais e cozeram-lhe a boca. Ele está calado. Não tenha medo. Oh, pastor, as coisas não estão a dar certo, ou não gosto de andar para trás, já vi melhores dias. Pastor, eu acho que estão-me a fazer qualquer coisa. Então, mas porquê? É, pastor, porque eu ouvi, apanhei assim um zum, lá minha vizinha, que disse que, ele vai ver, ele vai pagar as vacas ao dono e tal. Mas você comprou algumas vacas e não as pagou? Não, pastor, não é isso, quer dizer que ele me ia fazer mal. Oh, irmão. E está você preocupado e está você com medo de uma bruxaria. Irmãos, comam a bruxa ao pequeno almoço, irmão. Como a bruxaria ao pequeno almoço. Entende o que eu quero dizer? Irmão, não fique preocupado com essas coisas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos resgatou de toda a maldição. Irmãos, a mim disseram, profetizaram, que eu ia morrer em 2008. E 2008 já lá passou. E graças a Deus estou mais vivo que nunca. E sabe, se Jesus não vier antes, depois dos 90 anos, eu despeço-me da minha família toda e digo, chegou a minha hora, o tempo é chegado, como diz a música, o meu tempo aqui acabou, faço uma jantarada, despeço-me dos meus filhos, dos meus netos, ok? Bisnetos, da mulher não, porque a mulher vai à frente, até que a morte nos separe, mas é a dela, entendeu? Eu espero que ela não esteja a ouvir. A culpa é do Helder, ele é que me ensinou estas coisas. Não, eu quero que ela vá à frente porque eu não a quero deixar sozinha. Entendeu? Só por isso. Entendeu? Mas é pouco tempo. Deito-me durante o sono, parto para a glória. Saudável, ativo, não é? Entendeu? Ativo a ensinar os mais novos a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenha medo de maldições, não tenha medo disso para nada. Quando eu era miúda, que em frente à nossa casa vivia uma bruxa. E a minha mãe dizia sempre, filho, quando tu passares pela bruxa, quando tu a vires, tu tens que dizer assim, credo em cruz, santo nome de Jesus, 3 vezes. E eu era assim, porquê 3 vezes? Porque sim. Credo em cruz, santo nome de Jesus, credo em cruz. Diz baixinho. Está bem. Depois comprou umas medalhinhas para eu andar com aquilo na cueca. Porque a outra bruxa tinha dito que tinha que ser junto ao corpo. Mas, irmão, literalmente, sabe o que aconteceu? Quando eu me converti a Jesus, aquilo descoseu. E quando eu fui tomar banho, o saquinho estava vazio. Aquilo caiu depois pela calça e olha, foi embora. Diga, eu fui redimido de todas as maldições. Romanos 4, venha lá comigo num instante. Estou tão animado com isto que até me esqueço do almoço.
E você está tão animado que nem se lembra do coelho que ficou no forno, não é? Romanos 4. Versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, então tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, a sua fé, lhe foi contada como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, entendeu? Mas segundo a justiça, ou segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também David declara, olha o que o David declarou. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olhe para mim, David não está a falar dos tempos dele, como David também era profeta, ele está a falar de um tempo em que o pecado não seria imputado aos homens. Aleluia! Em que o pecado seria perdoado e não seria posto na conta do homem. Que tempo é esse? É o tempo depois da cruz. A cruz fez toda a diferença. Não viva como se a cruz não existisse. Não viva como se a cruz não tivesse feito diferença alguma. Hoje você é uma nova criatura. Ai, pastor, ai, isso é tão bom para ser verdade. E a verdade é boa. A mentira é que é má. Engana as pessoas, rouba, mata e destrói, mas a verdade liberta. Ai, pastor, mas é assim, é que a minha tia, que Deus tem, morreu, salvo seja, com um caroço na axila. Engasgou-se com um caroço na... E sabe, pastor, a minha prima que viveu em França, a vida toda dela veio morrer com o mesmo problema. E já também a minha mãezinha que Deus tem, salvo seja, morreu com a mesma doença. E pastor, hoje de manhã estava a tomar banho, e não é quando eu vou botar a mão, o caroço já lá está. E eu ouvi uma pregação onde o senhor prior dizia assim: maldições hereditárias. Porque está escrito: visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É verdade. E isso é verdade. Era verdade na velha aliança e continua a ser verdade naqueles que não conhecem Jesus. Mas para aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Aleluia! É verdade, o Senhor disse pela boca do profeta Jeremias, o Senhor disse assim: nunca mais dirão. O que é que o Senhor disse? Nunca mais dirão. Nunca mais dirão. Os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos é que se azedou. Nunca mais dirão isso, porque farei uma nova aliança. Aleluia. E essa nova aliança livrou-nos da maldição hereditária. Pecados dos pais na vida dos filhos. A nova aliança livrou-nos da maldição. Veja, Jesus estava lá na cruz e a palavra de Deus diz: sabendo que estavam cumpridas todas as coisas, para que se cumprisse a Escritura, faltava ainda uma coisa. Jesus disse: tenho sede. Por que Jesus disse tenho sede? Ah, pastor, sabe, porque já era meio-dia e estava na hora do copito. E Jesus não queria morrer sem beber o copito do dia.
Para que se cumprisse a Escritura, faltava uma coisa. Jesus disse: tenho sede. E o que é que lhe deram a beber? Vinho azedo. O vinho azedo é o sumo das uvas azedas que os pais comeram e que azedava a boca dos filhos. Jesus disse: tenho sede, e bebeu o vinho azedo. E então depois ele clamou: está consumado. Oh, glória a Deus. Ele não entregou o Espírito enquanto não nos redimiu da maldição hereditária. Estamos livres. A sua tia morreu com um ataque de caspa. A sua avó morreu com um ataque de caspa. Aí, pastor, já tenho caspa. Não se preocupe. Você não vai morrer com o ataque de caspa. Amém? Você está livre da maldição hereditária pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, eu não acredito em demónios para cristãos. Ai, pastor, mas isso é um espírito familiar que está naquela família. Se eles nasceram de novo, não há demónios para cristãos. Os demónios é para quem não conhece a Deus, para quem não serve a Deus, para quem não crê em Jesus Cristo. Não há cá demónios para descrentes e demónios para cristãos. São os demónios mais requintados, mais refinados, que vêm devagarinho e tal, com uma conversa qualquer. Jesus, eu não vejo Jesus a coabitar com demónios no espírito da pessoa. Aqui, daqui para aqui, isto é que é meu, e ok, para aí é teu. A obra consumada de Jesus é completa, é perfeita. Livrou-nos para sempre do domínio do pecado e do domínio de Satanás. Fale baixo que ele pode estar a ouvir, pastor. Ele sabe disto primeiro que eu e primeiro que você. Glória a Deus por Jesus Cristo. Diga glória a Deus por Jesus Cristo. Para acabar, você quer acabar? Olha que os mentirosos não entram antes. 1 Pedro 2. Glória a Deus. Eu sei que você é capaz de ficar aqui seguido, até nem comia. E a gente chegava ali, pegava num croissant, dava graças a Deus pelo croissant, começávamos a dividir e toda a gente comia e se saciava. Pode ser também. O Deus que multiplica pão e peixe também multiplica uma pizza. Amém? E eu vi com os meus olhos, como o outro diz, com estes olhinhos que a terra há de comer, se Jesus não vier antes, eu vi Deus a multiplicar frango assado em Angola, é certo, naqueles 3 dias de guerra. Já viu o que é 2 frangos assados para 21 adultos e 2 crianças? 21 adultos e 2 crianças, 2 frangos assados. É sim, pastor, é que em Angola os frangos são diferentes. Não era um hipopótamo assado, irmão, era um frango. Há pessoas que têm cada ideia. Eu ouvi uma vez alguém sempre a querer contestar, não é? Do miúdo, 5 pães e 2 peixes. Não, mas naquele tempo o pão não era como é hoje. Então está-me a dizer quê? Que 5 pães deram para 15.000 pessoas? Epá! E era o lanche do miúdo. Cabia na lancheira do miúdo. Eu imagino que 5 pães para alimentar 15.000 pessoas é um pão para 3.000 pessoas. É preciso um caminhão da ti para levar o pão. Mas cabia na lancheira do miúdo. Mas os peixes eram diferentes. Então, não diz que ele multiplicou baleias? Não. Olha aqui, 1 Pedro 2,24. Você tem que ler comigo, alto e bom som. Diz assim, levando, vai ser o eco, irmãos. Todos juntos, vai, 1, 2, 3. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Deus! Ele já levou o seu pecado no seu corpo. Se Ele levou, você não tem que levá-lo mais.
O seu pecado foi condenado no corpo de Jesus. Como eu disse há pouco, Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete. Deus condenou o pecado. Deus não pactua com o pecado. Deus odeia o pecado. E na medida em que nós odiarmos o pecado também, a Bíblia diz que nós seremos ungidos. Porquanto odiaste o pecado e amaste a justiça, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus irmãos. Deus condenou o seu pecado no corpo de Jesus. Mas qual é o pecado, pastor? O seu pecado até o fim da sua vida. Às vezes as pessoas pensam assim, será? Mano, veja Jesus na cruz. E Ele está a carregar o seu pecado, sim ou não? É o que a palavra diz. E eu pergunto, e onde é que você estava? Você ainda nem tinha pecado. E Ele estava a carregar o pecado que você ainda viria a cometer. E diz que um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que por Ele se chegam a Deus. Na cruz, Jesus levou os seus pecados do passado, do presente e aqueles que você eventualmente ainda possa vir a cometer. Jesus já pagou a penalidade por eles todos. Para que o pecado nunca mais seja motivo de você se separar de Deus ou de Deus se afastar de si. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que há de vir. Não é só o passado, nem o presente, nem o que há de vir nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ai, pastor, mas não estou a dizer o que é? Que eu agora não posso pecar? Ei, se você nasceu de novo, você nem faz essa pergunta. Pense comigo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Se nós não tivéssemos transgressões, Jesus não tinha sofrido o que Ele sofreu. Foram as nossas mentiras, as nossas roubalheiras, os nossos adultérios, as nossas invejas, as nossas glutonarias, as nossas dissensões e murmurações que feriram Jesus Cristo. O profeta viu e disse que ele estava transfigurado. Pelas suas iniquidades e pelas minhas. Então, irmãos, eu sei que nós somos carne, Deus sabe que nós somos carne, mas Ele acredita em nós. E a palavra de Deus nos dá a luz e nos fortalece. Cada pecado que você cometa ou eu, é como se tivesse sido aquela chicotada extra que Jesus apanhou. Entendeu? E ao pensar nisto, ao contemplar este quadro, que vontade tem você ou eu de continuar a pecar ou a viver no pecado? Quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 6,14 que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então a graça de Deus é o poder de Deus que nos livra do domínio do pecado. Então não nos vamos sujeitar a Ele. Resista. Talvez você não consiga a primeira, não consiga a segunda, não consiga a terceira. Talvez seja uma fraqueza, uma área qualquer da sua vida. Mas se você continuar crendo que pela graça de Deus você foi justificado, vai chegar o dia que isso não vai mais ser problema para si. Glória a Deus. A Bíblia fala que um dia estaremos diante de Deus e chama-nos de os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aperfeiçoado fala de processo de aperfeiçoamento. Sim, progressivo, é um aperfeiçoamento, é progressivo. É assim que nós estamos, sendo transformados na mesma imagem. Nós não somos transformados por olhar e ver quão mau é o pecado, ou por ter medo de ser condenados, ou que a mão de Deus pese sobre nós, ou que condenação e juízo venha sobre nós. Nós somos transformados, a Bíblia diz como? Contemplando a glória do Senhor. Como um espelho, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Você é transformado olhando para Jesus. Você é transformado
olhando para a obra consumada de Jesus em seu benefício. Você transformando, olhando para a palavra. Jesus e a palavra são um. É assim que nós somos transformados. Não é com medo de condenação, com medo de juízo. Eu errei, se calhar agora Deus vai me castigar. Ele já castigou. Quando que eu não me lembro? Você não estava lá? Mas há 2000 anos atrás Ele castigou o seu pecado no corpo de Jesus. Por isso morremos para o pecado. Quando cremos em Jesus, morremos para o pecado e vivemos para a justiça, para a justificação. Por isso podemos ser curados também e viver cheios de saúde, porque a doença é a penalidade do pecado. Se você foi liberto do pecado, justificado do pecado, que razão tem a doença para estar no seu corpo? Não creia mais assim. Não creia mais que tem que continuar doente. Que são coisas que Deus Nosso Senhor manda, como dizia o outro. É da idade, pastor. Não, mano, não é da idade. É resultado do pecado. Mas você não está mais no pecado. Creia hoje. Creia que pela fé em Jesus Cristo você é livre também da doença. Que a doença não tem mais lugar em si. Creia que aquele que perdoou todas as suas iniquidades também sarou todas as suas enfermidades. Pelo mesmo sacrifício, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não tem que viver doente da mesma forma que não tem que viver no pecado. Você foi livre, liberto, então está livre. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Diga: eu estou livre. Jesus me libertou. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por esta graça maravilhosa que nos livrou para sempre, que nos redimiu para sempre. Oh, graças te damos, Senhor, pela tua graça e o teu favor. Graças te damos pelo teu plano perfeito para nos redimir, para nos resgatar, para nos reconciliar contigo e para que nunca mais aquilo que nos separava possa algum dia voltar a separar. Oh, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Obrigado pela tua graça sobre nós, que nos capacita, que nos fortalece para viver uma vida que te agrada, uma vida de santidade diante de ti, pois o pecado não tem mais domínio sobre nós. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu favor e a tua misericórdia. Glória ao teu santo nome para sempre. Diga comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga outra vez: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ouça, quando o diabo quiser pôr o pensamento: não, tu és um pecador, salvo pela graça. Mano, você foi salvo pela graça, mas você não é pecador. Entendeu? Está a ver que o diabo mistura a mentira com a verdade. Você foi salvo pela graça, mas você não é pecador. Porque se você fosse pecador, você não estava salvo pela graça. Entendeu? Você era pecador, mas no dia em que você abriu o seu coração, creu em Jesus Cristo e convidou a entrar na sua vida, você deixou de ser pecador para ser salvo pela graça de Deus. Glória a Deus. Vamos cantar todos juntos esta música. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para ser autor da salvação. Aleluia. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que há 3 tipos de pessoas neste mundo com quem Deus se relaciona. Judeus são o povo de Deus. Eles têm as cenas erradas deles todas. Deus não acabou o que tem para fazer com o seu povo. Ainda há algo para Deus realizar, ok? Judeus. Gentios é o mundo.
A Bíblia fala de coisas para o mundo, fala de juízos, fala de maldição, fala disso tudo. E igreja de Deus não fala de maldições para a igreja, para o corpo de Cristo, antes pelo contrário, fala que ela é uma noiva, sem mancha nem ruga, e que ele um dia virá buscar a sua noiva. Então você tem que entender, quando a Bíblia está a falar para os judeus, não está a falar para a igreja. Quando a Bíblia está a falar para os gentios, o gentio quer dizer que não conhece a Deus, ok? Nós não somos mais gentios. A palavra de Deus diz lá em Efésios: vós que outrora eras gentios na carne, agora pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós que não eras povo, agora sois povo de Deus. Então gentios é o mundo. Você tem que entender quando é que a Bíblia está a falar para o mundo e quando a Bíblia está a falar para a igreja. É diferente. Há pessoas que misturam tudo. Quando Deus fala para os judeus, que é para nós também. Quando Deus fala para o mundo, que é para nós também. Não, mano. Nós somos uma classe à parte. Somos os redimidos, lavados pelo sangue de Jesus de todos os nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos corpo de Cristo. Deus não está a amaldiçoar o corpo do seu filho. Deus não está a amaldiçoar o corpo de Cristo, entendeu? Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Somos geração santa, povo adquirido, sacerdócio real. Aleluia. Diga: eu sou livre. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso fazer o que Deus diz que eu posso. Amém. Vamos cantar todos juntos. Move as montanhas. E tem poder para salvar. Glória ao teu nome, Senhor. Poder para salvar. Yeah. Vencendo, autor da salvação. Aleluia. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos baixar a nossa cabeça. Baixinho. Eu quero falar para aquelas pessoas que estão aqui por primeira vez e ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Você que assiste pela internet também, estas palavras são dedicadas a si. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que você acabou de ouvir não é um discurso religioso. Você acabou de ouvir a pregação do Evangelho. Boa notícia. Não há más notícias para o crente em Jesus Cristo, redimido pelo sangue de Jesus. Há só boas notícias. Isso é Evangelho, que Jesus mandou pregar a todo o mundo. Porque é uma boa notícia? Porque Deus está com a sua mão estendida agora. Não leve em conta os pecados cometidos debaixo da ignorância, mas anuncie agora a todos que se arrependam e venham para a luz. Este é o Evangelho. Que Deus o ama como você é. Não quer dizer que você está certo, mas a única forma que você tem de ser transformado é Deus amá-lo como você é e você crer no amor de Deus por si. Então Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é religião. Religiões há tantas, e se religião levasse alguém a Deus, Jesus não precisava ter dito isto. Se você crê, só há um caminho que leva você a Deus, e o seu nome é Jesus. Logo, não é de religião que você precisa é de Jesus. Então, enquanto estamos de cabeça baixa, eu quero só lembrar assim que a Bíblia diz que a todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então vamos receber Jesus. Aqueles que já receberam Jesus, não é? Basta você receber uma vez, mas pode fazer esta oração comigo também. E você que está aí na internet e crê em Jesus e hoje quer convidá-lo a entrar na sua vida, faça esta oração comigo também. Digam todos assim: ó Deus, eu creio em Jesus. Creio que Ele veio a este mundo, morreu em meu lugar, tomou a culpa do meu pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu Te recebo hoje como o meu Senhor e Salvador.
perdoa os meus pecados. E de hoje em diante, ajuda-me a viver para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Doeu? Se você fez esta oração por primeira vez, quando nós terminamos a reunião, eu quero pedir que você não vá embora. Venha ter comigo, eu tenho um presente para lhe oferecer, para você saber o que aconteceu agora. O que Jesus fez agora. E o que você deve fazer daqui em diante. Você talvez não sentiu nada. Não diz em lado nenhum que você vai sentir o que quer que seja. É pela fé. Glória a Deus. Aleluia. E quero dizer, continue, venha às reuniões, traga aos seus amigos, a sua família, para todos ouvirem o Evangelho e terem a oportunidade também de escolher Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A presença de Deus está aqui. Há pessoas que vieram a este lugar, traziam dores no corpo e que durante a mensagem as dores desapareceram. Quem é que está aqui assim? Levanta a sua mão, faça-me um sinal com a sua mão, diga: pastor, eu tinha dores e as dores saíram do meu corpo. Quem é que está aqui assim? Hã? Tinhas dores nas costas? Ali desapareceu a dor, foi embora. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós vamos adorar a Deus por uns instantes. Seja o que for a sua necessidade, fala com Deus sobre o assunto. Irmão, você não tem que pagar o que já foi pago. Veja, pense comigo. Imagine que eu, este mês, pagava a renda da sua casa. E dava-lhe o recibo. A renda deste mês está paga. O senhorio não sabia que eu lhe tinha dado o recibo e ia cobrar a renda outra vez. A pensar, ele não sabe, eu vou ganhar a renda 2 vezes. Fazia algum sentido? Você aceitaria? O que é que você iria dizer? Não, ó senhor Hipólito, a renda já foi paga. Não foi eu que paguei, mas alguém pagou em meu lugar. E o que é que ele ia fazer? Face a constatar que você sabe que já foi paga, e ele, então desculpe, foi engano. Mas se você se calasse e não soubesse, ele ia ganhar 2 vezes e você ia pagar o que já foi pago. Irmão, você já sabe, Jesus pagou o preço pela sua saúde. Por que você aceita ainda viver doente? Não estou a falar, você foi atingido, constipou-se, ou veio uma dor, uma coisa. Eu estou a falar viver doente. Não aceite mais isso. Não se sinta condenado, entendeu? Mas isso é um preço que você está a pagar e que já foi pago. E você sabe que já foi pago. Então hoje tome posse da sua emancipação da doença. Hoje tome posse pela fé da sua cura perfeita, em nome de Jesus. Concorda comigo? Aleluia. Vamos adorar a Deus então, todos juntos. Glória ao teu nome, Jesus. E fale com Deus sobre o seu assunto. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome para sempre. Santo é o teu nome, Jesus. Me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Coloque a sua mão no sítio onde tem dor ou onde tem enfermidade. Se não puder, coloque as suas mãos sobre o peito e vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor. Você crê? Crê mesmo? Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Se você crer, hoje é possível você sair daqui liberto, você sair daqui curado. Aleluia. Diga, eu creio que recebo agora a minha cura. O preço já foi pago. Eu estou livre. Não aceito mais viver dominado por essa doença. Eu estou livre. Hoje é o meu dia. Eu recebo agora a minha cura. Aleluia. Deixa eu orar, não diga nada. Oh Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Senhor, Tu disseste na Tua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Ainda Jesus não tinha vindo, e pela boca do Teu profeta Tu disseste, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas Suas feridas fomos sarados. Senhor, para que se cumpra o que está escrito, estenda agora a Tua mão sobre todos os que estão doentes e enfermos neste lugar e que assistem pela internet também. E em nome de Jesus, Pai, o Teu nome seja glorificado aqui agora, neste lugar. Em nome de Jesus, seque toda a enfermidade no corpo destas pessoas. Em nome de Jesus, espírito da enfermidade, sai agora do corpo dessas pessoas. Ordena aos rins funcionem. Em nome de Jesus, para que se cumpra o que está escrito. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Receba agora a sua cura. Querido Pai, Te dou graças, Senhor. Te dou graças, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso operas, Senhor, hoje os mesmos milagres que operaste antes. O Teu nome tem todo o poder que sempre teve. Em nome de Jesus, eu digo a vocês, sejam curados, sejam limpos, sejam livres. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levanta a sua mão ao céu e diga obrigado, Senhor. Eu recebi agora. Eu creio. Recebi agora. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome. Obrigado. Comece a fazer o que você não podia fazer antes. Se não podia dobrar-se, dobre. Se não podia levantar o braço, levante. Se não podia levantar a perna, levante. Faça o que não podia fazer antes. Enquanto vamos adorar a Deus e dê graças pela sua cura. Oh, aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Yeah. Santo é Teu nome. Licoroda noi canduro shiberes casagas. Sobre as Agora quero ministrar a vocês batismo no Espírito Santo. Há pessoas aqui que ainda não foram cheias do Espírito Santo e não falam em línguas ainda. Hoje é o seu dia. João disse assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, dizia para os judeus. Este é aquele que vem depois de mim e que é antes de mim, e do qual eu não sou digno de desatar
as correias e as sandálias dos pés, e este é o que vos batizará com o Espírito Santo. E dizem Atos, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus pelo batismo no Espírito Santo. Irmãos, o batismo no Espírito Santo não é só para nós falarmos em outras línguas ou orarmos em outras línguas, conforme a palavra de Deus diz aqui, ó. Diz assim: o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala um mistério. Aleluia. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Depois diz: o que é que eu farei? Eu oro com entendimento, mas também vou orar em línguas. Eu canto com o meu entendimento, mas também canto no Espírito. E diz que quando oramos em línguas, damos bem as graças. Então, orar em línguas é o seu Espírito a falar. Eu disse uma sexta-feira destas, o Espírito Santo moveu-se aqui, eu disse: há aqui pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. E o Fábio, não foi Fábio, o Fábio contou-me depois da reunião que estava sentado e de repente veio assim uma coisa dentro dele e começou a falar em línguas. Ele foi batizado no Espírito Santo. Deus tem muitas maneiras de fazer as coisas. E hoje Ele está aqui para aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo receberem o batismo no Espírito Santo. Irmãos, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. Não é só para orar em línguas, dizia eu, mas é para tornar você uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Ousado, intrépido, para expulsar os demónios, para curar os doentes, em nome de Jesus. Tudo isto vem com o batismo no Espírito Santo. Oh, aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois de ele ter sido cheio do Espírito Santo, ele pregou Jesus para toda a Jerusalém. O que é que transformou este homem? O que é que lhe deu tanta ousadia? O batismo no Espírito Santo. Oh, aleluia! O batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, então você hoje também pode ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo recebe-se pela fé. Não é por sentir. Deus não vai abrir a sua boca para você falar. Não. Você recebe pela fé. E quando eu disser, pode falar, oh, glória a Deus, você vai abrir a sua boca e vai falar uma língua que a sua cabeça não entende, porque é o seu espírito que está a falar diretamente com Deus. Imagine, o diabo não entende a sua língua, o diabo não sabe o que você está a orar, mas a Bíblia diz que você está a fazer a oração perfeita. Sabe porquê? Porque é o Espírito Santo que lhe dá as palavras. Oh, aleluia! Quem é que está aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo? Levanta a sua mão. Só uma pessoa? Ah, não, 2, 3, 4. Glória a Deus. Você não precisa de vir aqui à frente, está bem? Aí mesmo onde você está, você vai fazer o que eu lhe vou dizer e o Espírito Santo vai descer sobre você. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor Jesus, batiza-me com o Espírito Santo. A palavra diz que tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Agora diga: querido Pai, também está escrito que tu dás o Espírito Santo àqueles que tu pedirem. Eu peço, em nome de Jesus, dá-me o Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo e com a evidência de falar novas línguas também, conforme está escrito. Obrigado, Pai. Eu creio que recebo agora. Agora deixa eu orar, não diga nada, feche os seus olhos.
e fica em reverência diante de Deus. Oh, aleluia. Está aí já. Está aí já, querido Pai. Lembra-te da tua palavra, que tu dás o Espírito Santo àqueles que tu pedirem. Em nome de Jesus, Senhor, venha sobre estes irmãos agora o batismo no Espírito Santo. Venha agora, Senhor, sobre a Joana, sobre o Xande, sobre aquela nossa irmã, sobre aquele nosso irmão lá. Em nome de Jesus, receba agora o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas. Receba em nome de Jesus. Oh, está aí. Os outros, vamos começar a orar em línguas. Serendi Maiken, Bindos, Patacorodos, Halerikena. Fale, pode falar, começa a falar. Abra a sua boca e fale. Oh, aleluia. Está aí, glória ao nome do Senhor. Shodes capiri shekendos, ranikendas, macarodes pecoriatas. Sarine mekendo rolo parrini cande maraki anodoros. Abra a sua boca e fale. É você que fala. Shendras caminhos pacoros. Soreni ken ramicata clara min bocaleres. Lesiri miendras tacorondos. Soreni ket parimi que la bahaki rodos. Glória ao nome do Senhor. Fale. É isso mesmo. Fale. Levanta a sua voz e fale. A sua cabeça não entende, porque é o seu espírito a falar. Xerremitari colofandiricatogos. Rafiama paliriacanegedis. Riquen magicaragodonoma. Poroquiana matore lipendriacatogos imeridis. Lorediquetos pacaridis menqueredina cragiana tocorodos. Esmarragicana mongolos. Você que assiste pela internet, receba também o batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus, creia, receba. E começa a falar em línguas também. Chorrendakiama, Bipoti Arrabacaridi. Shendros Catuga de Nependra la Hali Garogo. Semia Caperi Hali Catega Rami Cotocolor Remindas. Sorone que le ramandoro loboqueas. Oh, malarama kendri paikin mandoro colos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, santo é o teu nome. Aleluia. Ok, olhem para mim. As minhas pilhas já estão fracas. Tenho que tomar um chá de gengibre, mas glória a Deus, pela presença de Deus aqui. Você entendeu o que você falou? Xande, você entendeu o que você falou? Entendeu? Ah, não, diga-me. Você não orou em línguas? Agora, não? Então no final eu oro por si. Está bem? Aquele irmão lá atrás, sentiu alguma coisa? Fala comigo, você. Sim. Você não disse que ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo? Você orou em línguas agora? Não sabe. Ok. Pensa que sim. Você falou alguma coisa estranha que a sua cabeça não entendeu? Pois, ok. É isso mesmo. A Bíblia diz que o que ora em línguas não fala aos homens. A Bíblia também diz assim: o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Entende? Então quero dizer, fale isso todos os dias, fale sempre. Está bem? Ok. Você orou em línguas? Não, então no final eu quero orar por si também. Amém? Irmãos, batismo no Espírito Santo, receber é muito simples, é pela fé, mas às vezes a pessoa fica à espera de alguma coisa, algum sentimento, ou não sei, qualquer coisa. Então é muito simples, mas no final eu oro por vocês. Joana, falaste em línguas? No início estavas a falar normal e de repente deixaste perceber o que estavas a dizer. É isso mesmo. Então, continua a orar, falar essas línguas e lê 1 Coríntios 14 para compreenderes a utilidade do dom das línguas. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia.
Irmãos, antes de nós terminarmos a reunião, depois, por favor, venham à frente que eu quero ministrar a vocês. Antes de terminarmos a reunião, eu quero só lembrar o seguinte. A nossa reunião Casa de Deus de julho do próximo mês será na quarta-feira, que é dia quê? Dia 6. Dia 6. Está bem? Amém? Nós não temos anunciado isso. A Casa de Deus do mês de julho, a nossa reunião naquela quarta-feira, é quarta-feira, dia 6. Está bem? Amém? Pronto. Então, Deus abençoe vocês todos. Tenham um bom almoço, um bom domingo, uma excelente semana. Deus abençoe a sua vida. Você que assistiu pela internet também. No nosso site tem mais vídeos onde você pode estudar a palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Glória a Deus.